Bom dia, galera do TradingView, tudo certo com vocês? Boa noite a galera do YouTube também. Hoje eu vou comentar uma ação que eu escolhi. Faz tempo que eu não palpito também em algumas ações que estão no meu radar, né? Essa ação aqui também altamente arriscada, né? O pessoal do YouTube vai poder acompanhar os fundamentos, vão perceber que todo o setor de construção é sempre muito interessante. Sempre não, essa é a primeira vez que eu, Bruno Mazzoni, tenho a oportunidade de viver uma possível transição bem, além da análise técnica, mas também fundamental no quesito economia / mercado financeiro do nosso país. Quando eu comecei a fazer trading e não somente investimento, foi no final de 2015, né, e a gente fez ali um fundo naquela época, eu me lembro, em novembro ou em dezembro, se não me engano. E ali começou todo o processo de impeachment da Dilma e o mercado muito a favor, e a alta se deu constante desde aquele momento. Tecnicamente, a gente nunca teve fundamentos. E o boom do governo Lula, eu não era eu era criança ainda, e no final do governo Lula eu estava ainda entrando na faculdade, né? Não tinha nem comprado minha primeira ação. Minha primeira ação eu comprei em 2010. Né, o Lula já não estava mais na presidência e a gente já se falava aí de um fim de uma marola e o começo de uma onda um pouco maior de crise, né? Então é muito interessante. Por que eu estou falando isso? Porque o setor de construção civil, né, eu tenho a minha família envolvida, eu tenho muito bem claro que é o primeiro setor a quebrar, porque os contratos são geralmente muito longos, certo? E também o primeiro setor, o último setor a deslanchar, porque novamente as coisas são, os contratos são longos, né? Não tem um dinamismo como o varejo, por exemplo, que é o cara que mais se mantém, como o comércio, que é o cara que sempre dá a primeira pinta de que vai melhorar. Então o consumo, de maneira geral, né, é o indicador mais rápido. Esse cara aqui funcionaria com uma média de 200, por exemplo. Para os grafistas aí, é o cara mais lento a se movimentar, mas é um indicador muito sólido. E algumas empresas desse setor estão fazendo aí fundo duplo ou estão lateralizando, indicando que podemos começar um novo ciclo de alta. Por que eu estou falando isso? Porque depois das notícias de ontem do Temer e as notícias decepcionantes que virão a acontecer ao longo do ano, sempre tem, né? Eu não tenho certeza que a mídia vende muito mais decepção do que expectativa alegre, porque é provado cientificamente que a gente dá muito mais valor às catástrofes do que aos sucessos. Então isso vende mais jornal, isso vende mais ações erradas, fazendo com que as pessoas espertas, as pessoas que não estão nem aí, enriqueçam em cima de um medo ou de um noticiário que na verdade já é tão facilmente precificado, né? E tem tantas outras coisas boas acontecendo nesse momento também, não só ruins. Independente disso, quero falar dessa ação que formou o que eu chamo, ou que eu tenho chamado recentemente de Cerveró, que esse ombro, cabeça a ombro, ou qualquer nome da análise técnica funciona para esse cara, que é simplesmente um rompimento que eu considero falso, porque ele vem e rompe ao contrário, na ponta contrária depois. Então esse cara aqui é muito interessante, esse movimento aqui. E ele já fez na Rossi, né? É uma ação extremamente especulativa, mas ela já tem uma estrutura. E aí que eu gostaria de falar para vocês, até um assunto dos cursos pagos, não os gratuitos, que eu coloco disponível no Hotmart para patrocínio do canal no YouTube. Que sempre que tem rompimento de um padrão, certo? De um comportamento, nesse caso vendedor, né, é importante tentar ou dar valor, no mínimo dar valor, para tudo o que aconteceu pré-rompimento. E, por exemplo, se o rompimento foi comprador, tem, na minha opinião, que se dá valor também aos fluxos, né, ou aos comportamentos dos vendidos. É um metajogo sempre. Se eu quero comprar,
eu tenho que observar o que os vendidos estão fazendo. Então, de uma forma ilustrativa aqui, eu vou passar esses caras aqui e dizer que há a grande possibilidade da gente estar fazendo esses caras acontecer de novo. Então, utilizando o Fibonacci, vocês podem perceber que depois do rompimento dessa pernada de baixa aqui, a gente pôde repetir ela aqui, a gente pôde repetir ela aqui de novo. Se ela voltar a acontecer, a gente vem para um fundo duplo, mas ela já aconteceu uma, aí fez um ABCD em 4,26. Então a região dos 4,35, que é ponto do mestre dos dividendos, até a região dos 4 e pouquinho que eu acabei de mostrar para vocês, que seria um ABCD, é compra para mim neste momento, porque inverteu a tendência. E eu também gostaria de chamar a atenção para a LTA Cerveró, que sempre que tem um rompimento Cerveró, cria-se uma LTA, porque aqui no gráfico mensal ou no gráfico trimestral, tem o time frame maior que seja, este cidadão aqui, ou seja, esse fundo aqui, ele foi só um martelo, ele foi só uma cauda, igual este aqui, ó, no semanal. Então eu não considero. Então eu traço essa LTA a partir daqui e ó, olha como ela funciona aqui, ó. Já funcionou. Então aqui no diário, né, se a gente enxergar somente o diário, a gente pode, para quem gosta de harmônicos, por exemplo, pode ver um padrão XABC tranquilamente se confirmando aqui em 4,33. Pode também utilizar a LTA. O que eu quero dizer com isso? Que pode ser que as construtoras ou que o setor, as construtoras do setor, obviamente, demonstre certa lateralização ou, quiçá, e seria o mais importante, o começo de uma nova alta, né? A Rossi desce, 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 nem preciso mostrar o resto do gráfico aqui. Mas o que eu posso falar para vocês em termos de trade, né? Este cara não tem fundamentos bacanas, mas eu acredito que este risco, acredito não, com certeza, esse risco aqui, estamos falando de um risco de R$3, ele é menor, por primeiro, ele é menor do que o meu alvo, que está hoje em 14,60. Positivo, acreditando no Brasil, acreditando no setor e também na economia de uma maneira geral, porque a construção civil é muito forte quando começa a funcionar. A gente pôde acompanhar os anos do governo Lula, por exemplo. E o outro ponto que eu gostaria de dizer é o seguinte: agora olhando para o pessoal que começou a comprar, o pessoal que inverteu o comportamento, que nem eu falei, que nem foi esse aqui, ó, a gente traça ele de volta para fazer parcial de repente. Então aqui ou a partir daqui, tá certo? Então tem-se esse fluxo também para fazer parcial. Hoje ele está dando ali por volta de R$7, tá? Já é quase R$3 de lucro também, então já é quase 1 para 1 só essa parcial. E aí, se você realmente está com a cabeça que eu estou, de repente acreditando em uma retomada do setor, e a Rossi faz parte do setor, aí você faria algo um pouco maior, mais ou menos aqui, chegando lá próximo do alvo, 14,66, R$14, R$12, certo? Então é essa a ideia que eu quero passar para vocês de uma maneira bem calma. Não é nunca é uma recomendação, porque eu ainda não sou CNPI, pretendo ser até o segundo semestre desse ano, se eu tiver tempo e tudo der certo. Mas é interessante saber que eu tenho as linhas amarelas aqui, acabei não comentando, são as linhas de termômetro de mercado. Então eu gostaria de ver um cenário perfeito, seria realmente uma tentativa aqui, e se o preço vier ao meu favor e fizer algo desse tipo aqui, pode ser uma segunda compra, pode ser uma terceira compra, para aí sim ir até o final. Então eu tenho meus pontos, cada um tem a sua estratégia, eu construo os meus pontos, mas é legal também saber um pouco sobre perspectiva de mercado, o que você acredita para o ano, e também risco, qual é o seu risco em relação ao retorno. Beleza, galera? 10 minutos de vídeo, esses foram as minhas ideias, meus pontos, digamos assim, para a Rossi. O setor de construção, quem gosta de se aventurar nesse setor que não é fácil, eu sei, é bem arriscado, por causa, como eu falei, desses contratos, depende muito de contrato, a gente nunca tem uma estabilidade
né, de demanda e oferta, mas é sempre bom estar comentando por quê. Sempre que o risco é menor do que o retorno, eu acho que vale a pena ao menos dar uma estudadinha. Alarmes aí, eu recomendaria 4,35, também o 5,56. Fico por aqui, uma ótima sexta a todos, tchau, tchau. Muito bem, eu prometi uma parte fundamentalista e eu cheguei a comentar no começo do vídeo da análise técnica lá no TradingView que a Rossi não tinha nada para se falar de bacana fundamentalista. E eu vou acabar trazendo para vocês realmente dados ruins. Mas vamos usar esse bloco aqui para contar um pouco da empresa. E voltando lá na análise técnica, e dizer que se você acredita no Brasil como um todo, ações de construção civil tendem a ser ações mais baratas, com os menores riscos e o maior potencial de ganho, certo? É uma coisa, não digo histórica, mas tende a se repetir como um ciclo. Então a Rossi ela foi criada em 1980, construção civil, e está em grandes regiões, né? São Paulo, Campinas, Porto Alegre, Aracaju e Manaus, certo? Governança dela é novo mercado, por incrível que pareça ela se mantém no novo mercado, tem o seu maior sócio majoritário, uma holding, né, com 17% das ordinárias, ela só tem ordinária, tá? Não tem ação preferencial, perdão o barulho, e os dados são muito desanimadores, porém, né, quem está na bolsa se arrisca, não tem jeito. Quando a gente vai para o fundamento, para o site Fundamentos, perdão, a gente enxerga que ela não é lucrativa de longe, né? A gente vê LPA, PL, ROIC negativo e um ROI esquisito aqui, né? Não dá para entender muito bem, mas enfim, tudo está negativo no lado esquerdo aqui, não é lucrativa, nem nos 3 últimos meses, nem no último ano. Então é uma trincheira que você trader, você investidor, vai estar colocando seu dinheiro em uma armadilha montada, certo? Tem pessoas que acertam. O meu trabalho é sempre analisar o meu risco. Se eu aceitar o meu risco, não necessariamente eu preciso passar pelo crivo fundamentalista, porque eu também sou trader, não sou somente investidor. Então, para mim, tem alguns papéis, algumas oportunidades que eu vou dar mais valor para o gráfico do que para os resultados, porque a empresa, eu considero muito a parte ética da empresa também importante. Então, depende muito do perfil, né? O investidor / trader não é uma figura simples, é uma figura complexa. E você tem que se entender. Conforme você vai adquirindo experiência, você vai se entendendo. Então, eu queria passar para vocês os dados dessa empresa que não são bons, ou pelo menos ainda não são bons. E tem que trabalhar muito para começar a ficar bom, certo? Tem que trabalhar muito para começar a ficar bom. A gente vê aqui uma capacidade, uma receita líquida diminuindo, né? 2012, 2013, 2014, diminuindo. Né? A gente vê uma dívida líquida não diminuindo, mas se mantendo, certo? Então não tem muitas coisas boas para se falar para ela, realmente é lá no gráfico, certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer desse vídeo aqui um after de sexta-feira para vocês. Grande abraço, tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei 2 links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página, só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.